Glória a Deus, é uma honra mais uma vez poder estar aqui e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração, porque eu acho muito importante para cada um dos ministros da palavra não falar simplesmente uma leitura que simplesmente que leu e quer compartilhar, mas sempre é importante o ministro primeiro trazer para si, extrair o melhor da palavra para si, né? Porque infelizmente às vezes as pessoas elas ministram sem julgar nenhum ou outro, mas simplesmente leem para extrair um estudo, né, bíblico. Mas a palavra, ela não é para ser analisada. A palavra, ela é para ser lida e aplicada. Amém, queridos? Então, eu gostaria que nesse momento você se inclinasse agora para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Pai, o Senhor conhece o meu coração mais do que eu mesma, Senhor. Eu mesma não conheço, Deus. Mas, Senhor, me coloco, Deus, nas suas mãos. Que seja o teu Espírito falando essa noite, Deus. Aquilo que o Senhor já tem falado no meu coração a respeito daquilo que irá ser ministrado. Eu peço mais uma vez, meu Pai, que o Senhor me ajude, Deus, a pôr em prática a cada dia. E que o Senhor abra o coração do teu povo essa noite, meu Pai. Que a tua igreja tenha a mesma revelação, meu Deus, daquilo que o Senhor é. No nome santo de Jesus. Glória a Deus. Amados, quero compartilhar hoje um assunto que é sobre o reino dos céus. E isso assim, sabe, Deus falou recentemente, eu nunca me atentei, na verdade, para essa questão. Sempre a gente ouve falar o reino de Deus, o reino dos céus são as mesmas coisas. Mas de começar, então, a penetrar mais fundo para entender o que é o reino. A gente entende que o reino, ele é governado, né, por um rei, né, que no caso uma região geográfica, é uma pessoa que lidera. O rei não precisa pedir permissão, simplesmente ele age, né, segundo aquilo que ele acha melhor fazer. Então o reino, ele tem um sistema muito diferente, né, do que a democracia, né, a presidência, né, a forma de governo de uma presidência, a gente sabe disso. Então hoje eu quero, assim, sabe, compartilhar algo com os irmãos, para que você entenda um pouco melhor sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é extremamente importante, ele é extremamente enriquecedor. Quando nós conhecemos, passamos então a conhecer a cada dia o reino de Deus, nós ficamos mais dominados por ele. Nós vamos entender então a regência das coisas naturais. Quando nós entendemos o reino do Espírito, nós começamos também a entender o reino dessa terra na regência da autoridade que o Senhor nos deu. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1, verso 1. Nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia... a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Até aqui. Queridos, o primeiro versículo já mostra Deus criando então aqui o seu reino. Do capítulo 1, do capítulo 2, a gente lendo parece assim que é como se fosse, a gente colocar a mão no interruptor e fosse rapidinho, né, algo acontecesse assim, tum, tum. Mas o capítulo do verso 1 para o verso 2, houve um espaço muito extenso de tempo. Então,
Deus aqui no primeiro versículo nos diz: no princípio, no começo de tudo, Deus criou o céu e a terra. No segundo versículo é a recriação, tá? Não vou entrar em detalhes porque não cabe a essa questão aqui, mas quando Deus, lá no livro de Ezequiel, você lendo lá, verso 28, fala que Satanás, né, ali fala da estrela da alva, que representa Satanás, foi expulso do céu. Nesse momento aqui, é que houve então esse caos aqui, do versículo 1 para o versículo 2. A terra, você pode ler aqui comigo, que no verso 2 diz assim, ó: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, se ela estava, porque ela chegou então a ser. Porque se a terra já fosse então em trevas, então seria assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. Mas nós vemos aqui que a Bíblia diz que a terra estava, né? Então, algo que ela passou a ser, tá? Então, vamos entender aí. Deus então cria a terra com um propósito. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, porque ela é um estudo que você está recebendo aqui para você entender o princípio do reino de Deus. Então a terra então agora passou a estar em caos, devido às trevas. Então a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas. Entende aí aonde entra Satanás? A ação de Satanás, agindo, trazendo realmente o caos sobre a terra, do verso 1 para o verso 2. Tá? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, né? Então ele estava ali por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação das luzes e trevas. Queridos, Deus ordena então para a terra. Nós vamos ver aqui que no capítulo do verso 1 até o verso 26, Deus mostrando toda a criação, né? Deus foi lá então, fez separação das águas, da terra e da água, do firmamento, né? Os céus, fez os luminares, enfim, Deus criou tudo. No verso 11, vamos entender aqui bem bonitinho para você entender aonde que você entra nessa estratégia de Deus, aonde que a igreja de Jesus, né, hoje, né, a criação restaurada entra. Veja comigo no verso 11, dentro da criação de Deus. Deixa eu ver aqui, verso 11. Disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então Deus o quê? Deu ordem para a terra produza ervas. Então Deus liberou o quê? A palavra. O rei, ele libera a ordem. Eu acho magnífico quando Jesus encontra aquele centurião, que ele fala: Senhor, não precisa de ir até meu servo que está doente, manda só uma palavra. Porque ele sabia que quem tem autoridade manda. O rei sempre manda. Então ele viu Jesus ali como um rei. Senhor, manda uma palavra e meu servo será curado. Então exatamente isso aqui, Deus deu o quê? A ordem, a terra então produziu, ok? Então nós vemos aqui Deus fazendo então a flora, ok? No verso 20, Deus diz assim, ó: disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Então aqui Deus então dá ordem para a água, para as águas o quê? Produzirem os animais marinhos, os aquáticos. Ok? Mas quando nós vemos aqui algo interessante, no verso 24, vamos ler mais um pouquinho processando. Disse Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, os animais,
animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Então Deus deu ordem, veja bem a diferença de tudo isso. Deus então ordenou para que a terra produzisse animais. E assim se fez. Ok? Verso 26. Também disse Deus, olha só a diferença. Em todos que nós vimos, Deus disse, produza. Agora o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui já tem algo bem mais diferente da criação de Deus, do resto da criação. Façamos. Deus não fez sozinho, então vemos que ele está com outra pessoa. Correto? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, que quando Deus criou o homem, no capítulo 26, você lendo comigo aqui no 26, diz assim, né? Disse Deus, façamos o homem. No verso 26, no capítulo 2, no verso 7, diz assim, ó, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus então aqui passou a moldar o homem. Só que a terra, o homem foi feito de algo físico, da terra. Correto? O homem não tinha vida. E a palavra de Deus diz no capítulo 2, no verso 7, que Deus então soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Entende? Quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem passou então a ser semelhante a Deus. Porque parte do Espírito de Deus passou a habitar no homem. Vamos então agora fechar esse pacote para nós entrarmos num outro ponto. Querido, se você tirar uma planta da terra, o que acontece? Morre. Se você tirar um peixe da água, o que acontece? Morre. Se você tirar um homem da terra, ele morre? Ele consegue sobreviver na água, até no espaço. Mas se você tirar o espírito dele, ele morre. Entende? Então, quando Deus criou todas essas coisas magníficas, nós então começamos então a entender a mente de Deus. Deus então tem o reino dele no céu, cria um reino terreno, faz o homem semelhante a ele, porque nós lemos no versículo 26, criou Deus o homem à sua imagem e à semelhança, para quê? E quando ele cria o homem, ele sopra o seu espírito. Deus então, quando criou o homem, tá? Ele precisou então dar uma roupagem para o homem, dar um corpo, porque não se governa, o físico não obedece ao espírito, o reino do espírito é outro. Então Deus dando o espírito para o homem, precisava dar uma roupagem física, e Deus forma então o homem o quê? Da terra. Então o homem é o quê? Parte terreno e parte celestial. Então Deus governando o céu, Ele cria então os seus filhos, a criação dele, dá o espírito dele. Então o que Deus quer? Deus quer, a ideia de Deus sempre foi que a terra fosse regida pelos céus. Entende quando Deus diz assim para o homem? Olha só, no verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, desculpa, ainda no verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, veja bem, tenha ele domínio. Domínio fala de autoridade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, domésticos, sobre toda a terra. Deus então cria o homem e disse: tenha vocês domínio, tenha autoridade sobre tudo. Mas Deus não queria que o homem governasse tudo por si só, que fosse governado pelo Espírito dele. Por isso que Deus deu o Espírito. Porque por onde que Deus se comunica conosco? É através do nosso Espírito.
Entende por que Deus, então, todos os dias ia lá falar com Adão e com Eva? A palavra de Deus diz que Deus vinha na viração do dia. Entende a importância da comunhão, da devoção diária com Deus? Entende a importância da leitura bíblica, da oração, da intimidade com Deus? A primeira coisa que foi cortada foi a relação de Deus com o homem, quando entrou o pecado. Então Deus chegava lá no jardim, penso eu, né? E aí, Adão, meu filho, como é que tá? As alfaces aí, tá com dificuldade? Senhor, eu tô aqui, mas tem umas praguinhas aqui, umas lesminhas que tá comendo. Não, mas faz assim, coloca tal coisa que vai funcionar. Está entendendo? Deus então dá ao homem autoridade, mas Deus também queria que relacionar e sempre estar mostrando o caminho melhor. A ideia de Deus, amados, sempre foi governar no sentido de quê? De conduzir a criação dele. Até aqui estão entendendo? Amém? Então o plano original de Deus era trazer o reino invisível dele sobre a terra. O plano original de Deus sempre foi trazer o invisível para a terra. Trazer o reino dos céus para a terra. A ideia de Deus sempre foi de trazer o reino dos céus para a terra. Então, lembre-se aí do que eu disse, que domínio fala de autoridade. Interessante que Deus, ao criar o homem, Ele dá essa graça. Entende quando Satanás, Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto, e o que Satanás fala para Jesus? Toda autoridade me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Essa autoridade aqui que o diabo estava falando, a autoridade que Deus deu lá no Éden. Por isso que Satanás chegou para Jesus e falou: toda autoridade me foi entregue. Porque quando o homem pecou e desobedeceu, eles entregaram a autoridade que Deus lhe havia lhes dado. Mas Jesus veio para restaurar o plano original de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa para a igreja. Eu quero que vocês interajam comigo. Obrigada, amado. Interajam comigo aqui nessa pergunta. Vou fazer outras perguntas também. Qual foi a primeira obra da criação? Primeira coisa que Deus fez? Nos 6 dias, né? Porque no 7º Ele descansou. Qual foi a primeira obra? Vamos ver aí. Quem está aqui afiado com a palavra? Quem é a varoa ou varão ousado que possa... Nem medo de errar, não. Nós estamos aqui para aprender. Todos somos alunos. Os céus e a terra? Tá. Da recriação, tá? Que é a primeira criação, da recriação, do versículo 2 abaixo. Haja luz? Que luz? Que luz era essa? Essa luz é Jesus? Quem acha que é Jesus ou quem acha que era o sol? Quem falou haja luz, né? A Bíblia diz assim, nós lemos aqui no verso 3, 2, que havia trevas sobre a face do abismo. Correto. Foi no 4º dia que Deus criou o sol. Então não era a luz solar. Não era... Porque os astros, né, os astros luminosos, só foram criados no 4º dia. Então, quando Deus viu que as trevas estavam querendo ali interagir, Deus sempre soube que o diabo sempre ia perseguir os planos dele. Então, a primeira coisa que Deus fez foi, viu que a terra estava em caos e disse: haja luz. E a Bíblia disse que houve luz. Essa luz representa Jesus. Então ele diz, né? Haja separação da luz e das trevas. Só tem paz quem anda na luz. Só tem paz, amados, quem anda na luz.
Quem já fez aqui uma coisa errada que a consciência pesou mais do que calo apertando o sapato? E aquilo incomoda e dói pra caramba. Mas quando você está em paz com Deus, você está na luz, você dorme tranquilo, mesmo que você está assim, com muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades para cumprir, não é verdade? Mas você está em paz, você consegue estar tranquilo. Então nós vamos falar agora sobre essa luz. Amém, amados? Eu quero que você abra comigo em João capítulo 1. Continua ainda segurando em Gênesis. João, verso 1. Eu, particularmente, amo o Evangelho de João. Então, Deus diz aqui, né, no verso 3 do capítulo 1 de Gênesis, haja luz. Então, João 1 diz assim, ó, no princípio, criou Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vemos aqui então na primeira fase, que é a mesma de Gênesis, no princípio. João então entende essa revelação aqui através do Espírito, que é o reino de Deus. No princípio, criou Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a luz já estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, toda a criação foram feitas, né, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? Luz dos homens. Daquela primeira criação, e também a de hoje. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Glória a Deus. E as trevas jamais vai prevalecer contra o propósito original de Deus, que é de trazer o reino dele, o reino dos céus para essa terra. Porque por mesmo que você não fale, Deus vai levantar outros. Porque se Deus quiser levantar até pedras para clamar, Ele pode fazer. Então a palavra do Senhor que nos diz que as trevas não prevalecerão, as trevas não podem dominar, as trevas não podem deter, as trevas não podem impedir, ou seja, Satanás não pode impedir o plano, o propósito de Deus, de forma alguma, até mesmo para a sua vida, meu irmão. Lembra-se do que eu disse no início. Deus, ao criar o homem, Ele sempre quis que, quando Ele deu o seu Espírito, que o homem fosse regido pelo Espírito dEle. Então é importante nós deixarmos realmente sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. E as trevas então não podem dominar. Então a primeira coisa que Deus fez na criação foi declarar a luz, a presença da luz. E eu quero dizer, como eu disse agora há pouco, que quem anda na luz tem paz, e paz é a mesma coisa do que luz. Eu queria que o gigante projetasse aí uma palavra para mim em hebraico. Desculpa, me deu uma alergia agora à tarde, inesperada. Desculpem. No alfabeto hebraico, Palel, ali está escrito Shalom. Shalom no hebraico. Quem conhece um pouquinho de hebraico, sabe que o hebraico ele lê da direita para a esquerda, correto? Cada figura dessa tem um significado. Cada figura, cada desenho no hebraico tem um significado. Esse aqui é o hebraico Palel, o desenho do hebraico Palel, que é o hebraico original, o hebraico mais antigo. Porque com o passar dos anos,
tá? Com a influência de outras nações, foram se modificando. Então, essa primeira aqui da direita, a palavra em hebraico se chama shin, tá? Então, vamos ver qual que é o significado da palavra shalom, paz. Então, essa bifurcação aqui é um desenho que representa labaredas. A gente sabe que o fogo, onde ele pega, ele destrói. Não é verdade? Purifica, ele destrói toda impureza, mata mesmo. Então, essa palavra shin significa destruir. Tá? Essa letra, shin, significa destruir. A segunda letra, que é no formato de um cajado, ela significa, o nome dessa letra, Lamed. Lamed significa autoridade. Correto? E a terceira letra, que é no formatinho de um gancho. Essa palavra se chama, no hebraico, Vav. Então, essa palavra Vav, ela significa atrelado. Quando engraçado que essa figura aqui, vou tentar explicar para os irmãos entenderem um pouquinho melhor. Quando se construiu o tabernáculo de Moisés, numa cortina para outra, eles colocavam um gancho. E o gancho é semelhante a essa letrinha aí, ó, onde prendia. Então, é por isso que ela se chama atrelado. Prende. Aquilo que prende. Então, Vav significa atrelado. E a quarta, men, aquele quadradinho, significa caos. Então, ficaria: Deus destruirá toda autoridade atrelada, amarrada ao caos. Deus destruirá toda a autoridade que o diabo pensa que ele tem, que está atrelado, amarrada juntamente com as trevas. Deus destruirá toda a autoridade atrelada ao caos. Amém, queridos? Deus, então, desde o princípio que nós entendemos, agora você entende, então, por que, então, lá em Gênesis capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz: haja luz, que era exatamente para ver isso aqui, o shalom. A terra estava aqui, sem fome e vazia, a terra estava em caos. A terra estava em caos. Então Deus precisou, desde lá, manifestar a luz da presença do seu Filho, para declarar que toda ação diabólica estava destruída. E a gente fala assim, né? Shalom, paz. A gente pensa que shalom é só paz. Não é. A palavra shalom, ela tem vários significados. Quando o judeu se cumprimenta com shalom, está dizendo: eu te desejo saúde. Shalom significa isso. Eu te desejo paz. Eu te desejo prosperidade. Eu te desejo graça. Até notei algumas palavras aqui, além dessas. Diz também: eu te desejo harmonia. Eu te desejo integridade. Eu te desejo tranquilidade. E é exatamente isso que Jesus traz. Amém, amados? É exatamente isso que nós encontramos em Jesus: tranquilidade, paz, saúde, prosperidade, em todos os níveis. Então, quando a palavra de Deus diz assim: haja luz, Deus estava dizendo: haja paz. É por isso que eu estou dizendo para vocês que só tem paz quem anda na luz. Não tem como. Não tem como. Jesus veio para para destruir toda autoridade que se levanta contra Deus. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios. Capítulo 8, verso 9.
Pois conheceis a graça. Olha só. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós torneis ricos. Nós temos então que conhecer essa luz, porque à medida que você conhece a luz, você não é dominado pelas trevas. Querida, à medida que você e eu conhecemos mais de Jesus, as trevas não podem mais dominar a sua mente, o seu coração, as suas decisões em Deus. Não tem como um coração imerso na presença de Deus, na vontade plena de Deus, continuar sendo escravo do pecado, das trevas. Não tem como. Luz e trevas não combinam. Por isso que nós temos que ser autênticos. Por isso que o versículo diz: conheceis a graça. Conheceis, buscai. Buscar entendimento, buscar conhecimento. A maior desgraça humana é a ignorância. Esse livro é a constituinte dos céus. Por isso que a palavra de Deus diz: errais em não conhecer as Escrituras. Por isso que hoje nós encontramos a igreja de Jesus enfadada, com decepções, desilusões, por não conhecer as Escrituras, porque ao conhecê-la eu tenho esperança, e ao ter a esperança eu alcanço um propósito, porque a esperança é aquilo que nos move. Queridos, a falta de conhecimento bloqueia a inteligência espiritual também. E às vezes, não estou julgando ninguém, não conheço a vida de ninguém aqui, mas eu vejo que às vezes a igreja do Senhor Jesus passa mais tempo se enchendo de coisas vãs do que buscando realmente a própria presença de Deus. Aí como que você então vai querer ser, agir com autoridade? Você vai agir com a falsa autoridade. Mas quando você conhece verdadeiramente a palavra de Deus, você vai ter o quê? Somas de revelações. E você tem autoridade no mundo espiritual, e você entra então com veracidade, com autoridade, com poder, porque você está entendendo aquilo que a palavra de Deus diz. Então você é encorajado pelo Espírito Santo. Então por isso que eu estou dizendo para os irmãos que a ignorância, ela trava. Nós podemos ver isso na forma bem clara do nosso país. Quem aqui já pegou na mão, ou já procurou saber um pouquinho sobre a Constituinte do Brasil? Alguém que já leu a Constituinte do Brasil? Quem já leu, levanta a mão. Uma pessoa só. Quem já leu, levanta a mão. Duas só. Nós estamos aqui em quantos? Bom, de cálculo assim, talvez umas 100 pessoas temos aqui. Não sei, digamos que temos 100. Então 2 pessoas levantaram as mãos. Veja só, a minoria, menos de 10%. Constituinte fala de deveres. Constituinte fala de direitos. Então, se eu não estou atrelado com a Constituinte de Deus, como é que eu vou conhecer meus direitos? Como que eu vou saber meus deveres? Entende, igreja de Jesus? Entende por que o diabo persegue tanto quando você está lá lendo e bate aquele sono que você nem entende muitas vezes? Às vezes você está numa vontade, vou chegar em casa, eu vou orar, daqui a pouco acontecem outras coisas. Cuidado, as trevas sempre foi um caos nos pés do Senhor, e as trevas vai sempre ser um caos na sua vida e na minha vida. Mas lembre-se do shalom de Deus. O verdadeiro shalom, a verdadeira paz, ela veio para destruir toda a autoridade atrelada ao caos, às trevas. Toda.
toda a autoridade. Gostaria que você abrisse comigo em Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1. Queridos, todos vocês que estão com suas Bíblias em mãos, preste atenção em cada vírgula deste texto de Colossenses. O livro de Colossenses é um dos maiores livros de revelação sobre Cristo. Colossenses e Filipenses são muito parecidos. Leia e entenda. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, glória a Deus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas terá primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todo o universo desde a criação, tudo foi reconciliado nele, quer na terra, quer nos céus. Jesus veio e restaurou todas as coisas nos céus e na terra. Entende então quando Jesus diz assim para os discípulos quando chegam nele falam, Senhor, nos ensine a orar. Jesus então disse, quando você for orar, você vai dizer assim, Pai nosso, que está onde? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. O plano original de Deus foi sempre que a terra fosse governada, regida pelo Espírito, através dos seus filhos. Querido, a terra está dessa forma, porque a luz não tem se manifestado como deveria. Mas eu quero declarar sobre a sua vida o poder glorioso divino do Espírito Santo, adentrando na sua vida e fazendo um rebuliço tamanho, na qual você não vai mais conseguir viver da forma na qual você está. Você vai querer sempre mais, mais, mais. E eu vou te dizer algo, dói muito querer o reino de Deus, dói muito querer fazer a vontade de Deus. Jesus, quando estava no Getsêmani, a palavra de Deus diz que ele sangrou sangue, o suor dele era sangue. A Bíblia diz que ele estava em terror ao fazer a vontade do céu, ao fazer a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, ele dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento, vírgula, contudo, faça a tua vontade, vai te custar, mas vale a pena. Você sabe por quê? Porque o nosso reino não é aqui, nosso reino é uma pátria celestial. Jesus vai vir restaurar tudo, mas essa terra ainda precisa saber quem é o dono dessa terra. Essa terra precisa saber que há um Deus que governa sobre tudo. Então onde você for, meu irmão, se estiver numa fila do banco, tem oportunidade de alguém conversar com alguém, fale de Jesus. Ministra saúde na vida das pessoas, ministra o verdadeiro shalom na vida das pessoas. Alguém abra comigo em Lucas 17, 21 e leia, por favor. Alguém que tem a voz alta para todos ouçam. A palavra de Deus diz que a terra clama
pela manifestação dos filhos de Deus. E a igreja de Severínia, a ceifa aqui em Severínia, eu profetizo sobre essa igreja uma tocha viva. Eu profetizo sobre essa igreja que aquilo que vocês ainda não conseguiram alcançar, vocês alcançarão com autoridade. E as portas do inferno não vai poder continuar resistindo àquilo que o Senhor determinou para essa cidade através dessa igreja. As portas do inferno não prevalecerá. Você que vai ler, por favor, tenha liberdade. Amém? Em outra tradução diz: o reino de Deus está dentro de vós. Amém? O reino do Pai está dentro de mim. O reino do Pai está dentro de você. Gostaria que você se colocasse de pé, meu irmão. E queria muito que você realmente meditasse de todo o coração nessa palavra. O reino de Deus é conhecermos o coração do Pai. Preste bem atenção. O reino de Deus é conhecermos o coração do Pai, para que eu tenha a autoridade sobre todo o propósito de Deus para o qual fui criado. Amém, querido? O reino é você conhecer o coração do Pai. Você conhecendo o coração do Pai, você vai entender aonde exatamente você encaixa dentro do corpo. Muitas vezes nós ficamos perdidos. Eu não sei qual dom eu tenho, eu não sei para que Deus me chamou. Você sabe por que ainda você não entende? Porque você ainda não entendeu alguns princípios da palavra. Porque nada é complicado. Porque quando eu e você aceitamos Jesus, Deus já nos deu um dom especial para cada um. E esse dom está dentro de você e de mim. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Deixa o reino de Deus fluir de dentro de você. O reino já está aí. O reino já está dentro de você, meu irmão. Todo propósito está firmado dentro do seu coração. O que você e eu precisamos fazer é escavar, é buscar intensamente mais. Não se alcança de Deus se não houver uma busca excessiva, uma busca intensa, uma busca profunda. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e serei achado de vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe agora toda essa questão que tem tentado cegar você, no nome de Jesus Cristo. Toda ignorância, eu repreendo da sua mente, do seu coração, toda ignorância espiritual, toda falta de entendimento, no nome do Senhor Jesus. Saia, no nome de Jesus Cristo. Pai, manifesta-se aqui, Deus. Venha o teu reino, Pai. Faça a tua vontade na minha vida, Deus. Eu sei, Deus, que tem doído muito, Deus. Oh, só Deus sabe, meu irmão, o preço que eu tenho pago por isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que vale a pena. Eu nunca cresci tanto em Deus depois que eu realmente tenho me esforçado para viver dentro do plano original de Deus, dentro do propósito. Eu quero dizer para você que minha vida inteira não foi uma vida de entregas. Eu me enganei. Eu sentava no banco, eu achava que eu era crente, eu achava que eu estava servindo a Deus. Mas quando eu olhei para dentro de mim, eu falei: meu Deus, eu preciso converter, eu preciso aceitar o Senhor, eu preciso entender. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que eu só entendi. Eu só tenho entendido porque o plano de Deus, ele é tão extenso que nós não temos capacidade para entender tudo, porque é muito grande. Mas eu só passei a entender à medida que eu disse não para muitas coisas
Porque eu passei a entender, meus irmãos, que aquilo que eu gostava, aquilo que dava prazer para minha carne, era o que me impedia de conhecer Deus na íntegra. Aquilo que dá prazer para a sua carne pode ser as trevas que está te tirando. Não estou dizendo aqui que você não deve ter seus lazeres, mas eu estou dizendo aqui que buscar primeiro o reino de Deus é mais importante do que tudo. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Só os pagãos se preocupam com carros. Só os pagãos se preocupam com casa nova. Mas os filhos se preocupam com o reino. Os filhos buscam o reino. Os filhos buscam satisfazer a vontade do Pai. Por isso que lá em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos seguirão aqueles que verdadeiramente buscarão a face do Senhor. Porque quando eu começo a buscar a face de Deus, as coisas vêm automaticamente. Eu creio nisso, Pai. Jesus, eu creio na sua palavra. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo, Jesus. Deus destruirá toda autoridade atrelada ao caos. Aonde há trevas na minha vida, Pai, eu declaro: haja luz. Eu me rendo à sua vontade, ó Deus. Eu me rendo. Venha o teu reino, Deus. Eu sei que vai doer, Deus. Eu sei, Pai. Mas me importa, Deus, te conhecer. Para onde irei? Só o Senhor tem a palavra de vida. Só o Senhor tem a palavra de vida. Só o Senhor me satisfaz. Oh, Deus! Só o Senhor me satisfaz, Pai. Em suas mãos eu descanso, Deus. Tem doído muito, Pai, mas eu entendo. Diga a Ele aquilo que está no seu coração. Eu entendo. Eu entendo, Pai. Eu entendo, Pai. Eu entendo. Vem o teu reino. Jesus fez. Jesus se doou. Jesus se sacrificou para que eu e você tivéssemos a liberdade de alcançar o coração do Pai. E é necessário que eu e você também morramos, para que outros vejam, para que outros conheçam o amor do Pai. É necessário que eu e você morra, para que outros vejam, para que outros tenham luz, para que outros tenham paz. A verdadeira luz que as trevas não podem apagar. A verdadeira luz que as trevas não podem dominar. Ela está dentro de você. Deixa o leão que está dentro de você sair para fora. Deixa o reino de Deus. Deixa o reino de Deus florescer. Deixa o reino de Deus florescer. Rabacotorabachocotoroiantolamaia. Eu sinto a atmosfera da presença de Deus nesse lugar. Deus é o meu Deus.
Senhor de nada. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Entende quando a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus moldou o homem, moldou aquele boneco. Deixa Deus te moldar, porque à medida que Deus moldou, ao terminar a moldação, a moldagem, Ele soprou o Espírito. Deixa Deus moldar o seu coração no molde dele, para que Ele possa colocar o Espírito em abundância na sua vida. E esse Espírito vai te conduzir ao trono da graça a cada dia. Não deixe as suas vontades te seduzirem. É uma luta, meu irmão. É uma luta, mas Deus destruirá toda autoridade atrelada ao caos. Tudo que se levantar contra aquilo que Deus projetou na sua vida está por terra, está caído por terra. As trevas não vão prevalecer. Elas vão persistir, mas elas não vão prevalecer. O primeiro sacrifício foi o de Deus.